Fala, meus guerreiros e guerreiras, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Fernandes aqui para trabalhar contigo mais uma vez aí a disciplina de criminologia. Então aí você, guerreiro e guerreira aí que está se preparando aí para as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tanto em nível superior quanto em nível médio. E assim, demais carreiras jurídicas, a criminologia é uma disciplina, aliás, é uma ciência que está relacionada com toda essa área jurídica. Então, eu sou o professor Ricardo Fernandes e, assim, estamos nesse evento aqui especial aqui no Que Concurso aí, para te preparar aí, para você, para as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo e, quiçá, de todo o Brasil, tudo bem? Fazendo aqui sempre a minha apresentação aqui, eu sou o professor Ricardo Fernandes, sou policial civil do Estado de São Paulo, sou investigador de polícia, estou há mais de 10 anos dentro da Polícia Civil, na carreira de dar aula, na questão pedagógica, aí estamos aí desde 2005, relacionado aí com a área de concurso público, fui professor, deixei os 2 cargos de professor, fui ser agente de telecomunicações, depois de agente de telecomunicações, virei investigador, hoje faço parte aí do corpo docente da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Então, polícia é a minha vibe, polícia é a nossa área, e você que está se preparando aí, meu guerreiro e minha guerreira, estamos aqui para te ajudar. Eu gosto de fazer sempre essa breve apresentação, aí falando um pouquinho do nosso trabalho. Então, quero dizer para você o seguinte, hoje nós estamos trabalhando alguns eventos, vamos trabalhar eventos especiais, aulas especiais aí para que você tenha todo o entendimento da criminologia. Para você que já está fera, estudando já faz um tempo, para você que começou, nossa, que algo novo, Ricardo, criminologia, nossa, nunca estudei isso. Então, vem comigo, vem com o Que Concurso, essa plataforma enorme aí, maravilhosa, que hoje eu faço aí, eu tenho um privilégio aí de fazer parte desse time. Então, estarei com vocês aí até o final, polícia na veia. E vamos lá, gosto de começar com o meu grito de guerra, que eu gosto de falar, que é força, multifoco e fé. Quem só tem foco já ficou no tempo passado. Nós estamos aí na era moderna da tecnologia da informação. Então, é multifoco, ou seja, força, aquele princípio bíblico, se esforça e tem bom ânimo, né? Esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. É isso, vamos fazer o que tem que fazer, que é estudar e se preparar. Multifoco, principalmente para as carreiras policiais, tem que trabalhar o psicológico, temos que trabalhar o físico, toda a parte de conhecimento. Então, é uma caminhada que você tem que fazer tudo no seu horário, tudo de uma forma estratégica. Então, você precisa de planejamento. Estamos aqui para te ajudar. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê aí. Então, é você acreditar em Papai do Céu, você acreditar em você, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa é a minha palavra para você começar aí bem o seu estudo. Galera, vamos lá. Hoje eu quero trabalhar com criminologia o seguinte, os últimos editais, eu já falei para vocês sobre um evento, uma aula passada, o que caiu nos últimos editais. Vamos então aqui na lousa, vamos voltar um pouquinho. Hoje eu quero trabalhar com você a história da criminologia. Mas você fala, pô, Ricardo, mas história da criminologia não foi um tópico retirado do último edital? Sim, dos últimos editais? Sim. Porém, como a criminologia ela é bem flexível, ela é mutável, você vai ver que ela tá sempre ali permeando nomes, alguns aspectos importantes, contemporâneos relacionados com essa visão dessa etapa evolutiva. Então, eu vou fazer aqui, ó, no último edital, caiu a parte de conceito. Então, você já tem uma aula aí que só relacionado com conceito. Caiu também escolas sociológicas. Tá? Lembra que eu falei, você me vai acostumando com a minha letra. Caiu também vitimologia. E caiu prevenção do delito. Esses foram os principais tópicos. E polícia judiciária foi um tópico novo. E a relação com a criminologia. Porém, a história da criminologia foi um tópico retirado dos últimos editais da Polícia Civil, mas não
se preocupe com isso, eu vou te dar uma ideia, uma visão completa, uma visão ampla. Então é importante relacionar essa etapa evolutiva até para você ter um entendimento um pouco mais aprofundado e também para que você saiba alguns nomes que podem cair na sua prova, algumas escolas, e aí você vai saber diferenciar de uma forma bem simples e tranquila. Então não tem como, já que é tudo interdisciplinar, eu fazer isso aqui, esse estudo de algo separado. Então eu quis gravar esse evento para você exatamente nesse objetivo. Vamos falar um pouquinho dessa etapa evolutiva, tá bom? Então alguns editais podem cair como etapas evolutivas da criminologia ou até mesmo como escolas penais, Então, vamos começar a nossa aula. Vem aqui um pouquinho para mim aqui. Olha só que interessante. Vamos começar a nossa aula. Então, o que eu quero trabalhar com você, esse tópico? Essa evolução histórica, filosófica, sociológica, para que você tenha um melhor entendimento. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Sobre a ideia de história da criminologia, ou etapa evolutiva, ou escolas penais, nós temos que dividir a criminologia em duas etapas. A etapa pré-científica e a etapa científica. Ou seja, então, você vai perceber que a criminologia é uma ciência para a visão majoritária da doutrina, mas anteriormente não era considerado uma ciência, então é um período de uma etapa pré-científica. Então vamos começar os nossos trabalhos aqui na lousa. Vamos lá. Olha só. Então eu tenho essas duas etapas, a etapa pré-científica e a etapa científica. Sobre essa etapa pré-científica da criminologia, eu vou dividir ela em 3 grandes períodos, ou seja, a escola pré-clássica, a escola clássica e a escola pré-positivista. Muito importante nesse entendimento que a escola clássica vai estar até inclusive com aspectos de prevenção neoclássica, escola neo-retribucionista. Você vai perceber da onde bebe essa fonte, tudo certo? Então, vamos lá. Etapa pré-científica. Vamos começar. Aqui para mim. Olha só que interessante. Então, dentro dessa etapa pré-científica, nós iremos destacar o quê? A escola, o período primeiramente da escola pré-clássica. Esse período da escola pré-clássica, esse período pré-clássico, era conhecido como o período das vinganças. Olha só, período das vinganças. Então, tinha muito essa relação com a pena relacionado com o castigo, principalmente essa relação do castigo corporal, né? Então, você vai perceber que vai evoluindo esse pensamento muito relacionado sobre, principalmente, a pena relacionada com o castigo corporal. E aí, nós vamos ter que fazer um paralelo com a própria história da humanidade. Se nós analisarmos a respeito de estudo do crime, meu Deus do céu, quando que aconteceu o primeiro crime? Vamos beber lá das fontes bíblicas, lá do primeiro homicídio que teve, quando Caim matou Abel. E aí você vai perceber que Deus dá uma pena para ele não vai mais plantar, ele vai ter que sair pelo mundo por aí. Já teve uma relação de pena, e aí o que acontece? Nós entramos num período chamado aqui, agora num período histórico, chamado da Idade Antiga. Nessa Idade Antiga, então você vai formando as civilizações, e aí nós temos ali na Mesopotâmia, depois ali temos ali no Egito, depois vamos formar a civilização grega, a civilização romana, e assim nós vamos avançando como sociedade. Então, esse período pré-clássico, vou beber dessa fonte da Idade Antiga, eu vou chamar esse período da vingança privada. Ou seja, nesse período da vingança privada, você percebe que a vítima tinha um poder de punição nas mãos. Então é aqui que eu destaco muito a lei de Italião, né? O Código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente, vida por vida. E aí, consequentemente, nós avançamos, vamos chegando ali na Idade Média, onde, num período feudal, você vai perceber também ali a única instituição centralizada ali é a Igreja Católica. E esse período nós vamos começar a chamar, no final da Idade Média, ali na Baixa Idade Média, nós vamos trabalhar ali como a vingança divina. A vingança divina é uma fase mitológica. Uma fase mitológica, aí você percebe
muito relacionada ali com um instrumento chamado ordalhas. Inclusive eu deixei aqui o desenho para vocês, assim, como Deus é um fogo consumidor que acaba com o pecado. Então, nesse período, é aquele período que nós vamos analisar ali, Idade Média. Olha só, volta para mim aqui, colega, só. Olha que interessante, esse período da Idade Média, isso aqui é só um preâmbulo, um pouco histórico, mas é interessante. Se você assiste aí, tem algumas séries, tem a série Vikings, você vai perceber os Templários, você vai perceber mais ali como que era utilizado, processo de inquisição, olha só, inquérito policial, da onde vem beber essa fonte? Como você conseguia essa resposta, como você conseguia essa confissão, como você conseguia esse processo de investigação, saber quem cometeu o crime ou não cometeu o crime? Então é através do quê? De tortura, instrumentos de tortura. Então, as ordalhas, nesse momento, eram muito utilizadas. Nesse momento, olha só, passa nessa areia, nessa fogueira. Se não queimar o seu pé, você é inocente. Se queimar, você é culpado. Poxa, então, esse período chamado de vingança, o período da vingança divina, tudo bem? E aí nós chegamos no período aqui, na história da Idade Moderna, você tem a centralização, você tem a formação dos grandes estados ali, nós temos ali a monarquia absolutista, e aí você vai passar por um período conhecido como a vingança pública, o poder está ali na mão do rei, não é isso? E aí, então nós percebemos que essa etapa pré-científica, ela não é tão cobrada, mas você tem um entendimento geral, passamos da vingança privada para a vingança divina, e aí passamos para a vingança pública, tá certo? E aí nós chegamos num ponto da história, que olha só, do século XVIII, que é o Iluminismo. Iluminismo, o século das luzes, nós estamos numa transição, nós tivemos ali as revoluções burguesas, está ali quase para estourar os ideais iluministas, quais são liberdade, igualdade e fraternidade. Esse vai ser o ideal aí da Revolução Francesa. Consequentemente, nós estamos agora numa nova visão. Nós entramos num período conhecido como Escola Clássica. Tá bom? Volta aqui para mim, olha só, Escola Clássica. Esse período, que século que nós estamos? Ali no século XVIII, não é isso? Por volta de 1750, 700, aí você começa ali. Um pouquinho antes da Revolução Francesa, ali você começa esse período que é um período clássico, é um período liberal. Escola, não estamos falando de uma escola, não é escola, não é algo físico, é aquele movimento filosófico, sociológico que está acontecendo dentro desse período. Então, a escola clássica, também conhecida como escola liberal ou escola retribucionista, é aqui que começa também um período sobre esses ideais iluministas. É um período o quê? É um período humanitário, um período humanista. Começa a se ter uma análise maior sobre a questão, sobre o homem, sobre sair a emoção e entrar a razão. Quem é esse ser humano? Então nós temos aqui os ideais aí de Descartes, né? Penso, logo existo. Será que eu existo mesmo? Ah, eu penso, então eu existo. Então, a preocupação com os direitos fundamentais, as suas liberdades negativas, a separação dos poderes, a luta contra o absolutismo. E aqui, logicamente, vai surgir esses ideais, por isso que ela é conhecida como uma escola clássica. Tem alguns autores que vão dizer que a criminologia começa a se tornar ciência, que ainda não. É uma etapa pré-científica ainda, tá certo? É uma etapa pré-científica, mas nós temos todos esses ideais aí de liberdade, igualdade e fraternidade, de ver o homem como um ser racional, é um homem livre, é um homem que escolhe o que ele vai fazer. E aí começa a se aprofundar sobre o estudo do crime. Opa, o que é crime? Poxa, essa pessoa escolheu cometer o crime. Nossa, ele é um pecador, ele escolheu pecar, então ele merece o quê? Ele merece uma retribuição do mal que ele fez, mas de uma forma proporcional, tudo bem? Então a responsabilidade penal nesse momento está relacionada com o
livre-arbítrio. Você escolhe. Já que você escolheu o mal, você escolheu cometer o crime, então nós, como sociedade, vamos lhe retribuir esse mal, tá certo? Por isso, escola retribucionista. E quando falamos em escola clássica, nós temos dois grandes autores. Nós podemos dividir essa escola clássica em dois períodos. O período filosófico e o período jurídico, tá certo? Dentro do período filosófico, nós vamos perceber aqui, muito importante aqui, o Cesare Bonesana. Cesare Bonesana, conhecido como Marquês de Beccaria, ou Marquês de Beccaria, ele escreveu uma obra muito importante, que é conhecida como Dos Delitos e das Penas. No mundo, no campo jurídico, esse pequeno livro ele é conhecido como o Pequeno Grande Livro. Olha só o ano, 1764, um pouquinho antes de estourar a Revolução Francesa, décadas antes, ele escreveu esse livro. Ele começa a falar sobre proporcionalidade, sobre qual o papel do judiciário, separação dos poderes e, assim, esse tratamento, um tratamento mais humanizado para esse criminoso. Então, ele vai começar a desenhar mais ou menos o direito moderno. Então, por isso, a escola clássica ela é muito importante nesse entendimento. É aqui, olha só, volta para mim. É aqui que é importante o seguinte, é importante dizer que você, às vezes, você como estudioso, você está começando a pesquisar a criminologia, é aqui que alguns autores, tá? É uma visão minoritária, vai falar que o pai da criminologia é o Cesare Bonesana, porque é aí que ele começa com a sua obra dos Delitos e das Penas, focar no estudo de uma forma um pouco mais sistemática sobre aí o crime. Porém, não se engane, esta etapa é uma etapa pré-científica, tá? Nós vamos analisar a etapa científica. Então, nesse momento, não. Ele começa a fazer um desenho de uma ideia mais de humanização, de penas, de proporcionalidade, tá certo? De como a sociedade vai retribuir esse mal para essa pessoa que escolheu por livre e espontânea vontade aí cometer o crime. Então tem essa, por isso a responsabilidade penal nesse momento está relacionada com o livre-arbítrio. E nós temos outra pessoa muito importante dentro desse período filosófico, período histórico, que é o período jurídico, prático, que é o Francesco Carrara. Olha só, o Cesare Bonesana e o Francesco Carrara, que cria aí a ideia do ente jurídico, tudo bem? Então, nada mais que o crime é relacionado com o quê? Eu tenho que ter uma ação do meu corpo. Eu vou lá, eu pego uma faca e vou, faço uma ação. Porém, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Eu sei do que eu estou fazendo. Então, ele cria essa ideia do ente jurídico, tudo bem? É aqui que vai começar um pouquinho, voltar o estudo. Então, você percebe que não estamos falando do criminoso. Por quê? Porque o criminoso ele escolheu, por livre e espontânea vontade, cometer o crime. E ele cometeu o crime. Então, agora, qual vai ser a retribuição desse crime? Por isso, essa ideia de retribuição, castigo, mas de uma forma mais proporcional, mais humanizada. Eu tenho que, eu não posso dar a mesma pena para um homicídio para quem cometeu um furto. Eu tenho que ser algo proporcional. Então, esse período é importante dentro da história nesse sentido. A escola clássica, escola humanista, tá? A escola retribucionista. Quem são os dois principais? Você pode ver muito esse nome na sua prova, tá bom? Cesare Bonesana, conhecido como Marquês de Beccaria, e a sua obra dos Delitos e das Penas, 1764, período pré-científico, tá bom? Temos outros representantes dentro desse período, são outros nomes. Eu gosto de trabalhar com vocês isso aqui porque você vai ter dentro da sua prova muitos nomes e pode confundi-lo ou confundi-la. Porém não, então você tem dentro desse período, temos o Filandieri, temos Carmigani, Romanozzi, próprio Ross, Jeremy Bentham, é muito interessante que ele vai fazer sobre o Panopticon, né? Um tipo de uma construção de cadeia onde você consegue visualizar todo mundo, então isso é interessante. Na Alemanha, Feuerbach, Blackstone na Inglaterra. Então, esses são contemporâneos desse período aí, desse período clássico. Então, pontos importantes a destacar dentro dessa escola clássica, esse período clássico da criminologia, tá? São os principais postulados.
como que era a visão do crime? O crime, na verdade, nesse momento, é uma infração. É uma infração contra o quê? Contra uma norma. Então, o crime não é um fato social, o crime é um fato individual. Você cometeu esse crime porque você quis. Você pecou porque você quis. Então, você vai receber uma punição, uma pena, uma retribuição, tá bom? Então, a visão do criminoso estava no livre-arbítrio. Então, ainda não tinha um estudo focado na linha do criminoso, tá? Ricardo, mas volta para mim, volta para mim. Mas, Ricardo, temos dentro desse período e as pessoas que tinham algumas debilidades mentais, não sabiam o que fazer. Como que, e aí? Então, essa pessoa não era analisada, não era considerada cometer um crime. Por quê? Porque ela não tinha consciência. Para você cometer crime, você tem que ter consciência, você tem que saber o que você está fazendo. Então, você é um ser racional, você é um ser livre. Então, nós temos todos esses... Tá vendo? Vocês percebem os ideais que estão envolvendo essa época histórica? São esses ideais de liberdade, de igualdade, bom, de fraternidade. Então, o criminoso era o livre-arbítrio. Então, a pena tinha caráter retribucionista. E aí quando nós vamos estudar prevenções do delito, programas de prevenção, você vai perceber. Então, um modelo dissuasório, um modelo que foca no castigo. A própria escola de tolerância zero, uma escola neo-retribucionista, que foca na onde? Na pena, no castigo. Neste momento, começa a se utilizar uma ideia de um método mais formal, um método dedutivo, tá bom? E essa divisão em dois períodos, filosófico-jurídico, e os dois grandes nomes dessa escola, que pode cair dentro da sua prova, é o Marquês de Beccaria e o Carrara, tá certo? Mesmo não sendo colocado um tópico do edital, mas você percebe o entendimento da evolução. Tá? E aí nós estamos aqui, voltamos aqui, olha só que interessante, o mundo avança, volta para mim, o mundo avança e olha só que legal, estamos avançando e chegamos no século XIX, 1800, 1830, e aí você começa um novo pensamento, você começa a surgir novas ciências, e aí nós temos um surgimento de uma nova escola, tá bom? É uma escola conhecida como escola cartográfica. É uma escola, ainda estamos no período pré-científico, lembra? Então, nesse período pré-científico, eu destaco o período das vinganças, a escola clássica e agora a escola cartográfica. Vamos analisar as principais características desta escola cartográfica. Vamos lá, vamos analisar. Essa escola cartográfica, olha só, também, olha só, num período pré-positivista. Alguns autores vão dizer que a escola que faz a transição do período científico, do período pré-científico, é exatamente a escola cartográfica, tá? Cartográfica, Ricardo, cartografia, mapas, tá? Exatamente. Essa escola também é conhecida como estatística moral ou escola franco-belga, tá bom? Pensamento principalmente francês, tá bom? Olha só que interessante, eles são os prepulsores do positivismo sociológico, que começam ali as primeiras análises de uma forma mais geral. E aí, para eles, nesse momento, como que o delito é? O delito é o quê? É um fenômeno coletivo, regular e normal. Olha só, coletivo, regular e normal. Vai acontecer exatamente na sociedade, eu consigo medir isso, e isso aqui é mais ou menos igual de determinado período do tempo, tá bom? Dentro dessa escola cartográfica, eu tenho dois grandes nomes, que é o Michel Gary, francês, e o Jacques Quetelet, matemático belga, tá certo? Então, o Gary vai ser o primeiro a fazer mapas da criminalidade na Europa. Olha o ano, 1833, tá bom? E o Quetelet, exatamente, ele vai criar uma interessante, os fatores telúricos ou lei térmica. Volta para mim, olha só o que é lei térmica. Isso aqui, até utilizado, inclusive, utiliza-se até os dias atuais, um mapeamento do crime. O que ele vai analisar? Vai perceber que no verão acontece mais crimes, olha só, contra a pessoa. E no inverno acontecem mais crimes, olha só, contra o patrimônio. E esse crime, essa questão das leis térmicas, é algo meio que regular, acontece mais ou menos
determinado X de quantidade de delitos no ano, no outro ano é mais ou menos a mesma coisa, é meio que parecido. Então, ele vai criar essa ideia de lei térmica ou fatores telúricos, que vai ser utilizado ali pelo Enrico Ferri na frente, para dizer exatamente o seguinte: é relacionar o crime com a estação, com as estações do ano. Então ele vai começar, você percebe? Ainda não é um momento científico, meus queridos, ainda não é um momento científico, mas você já começa a fazer uma análise, olha só, por isso que eles são prepulsores, olha só, eles são prepulsores de um determinismo ali, de um positivismo sociológico. Então, olha só, ele vai perceber um volume constante da criminalidade. Então, o Quetelet e o Gary são prepulsores da escola cartográfica ali, dessa questão de mapeamento. E até hoje, como estatística criminal, é muito importante para a criminologia, para os estudos criminológicos, um mapeamento, um mapa, quantidade, análise do crime, tá bom? Porém, ainda não é um período científico. Então, quais são essas três escolas, esses três pensamentos, essa evolução histórica na história da criminologia? O período pré-clássico, né? Que você vai perceber exatamente as penas. O período clássico, uma revisão, uma visão retribucionista da pena. E aí nós temos ali o período pré-positivista, olha só. Uma etapa pré-científica. Então, nomes importantes da escola clássica, o próprio Beccaria e o Carrara, nomes importantes na pré-positivista aqui na escola cartográfica, o Quetelet e o Gary. E curiosidade, olha para mim, olha o Quetelet. O Quetelet é ele que vai criar a ideia do homem médio. Olha só, eu consigo quantificar isso aqui, o homem médio. Não é nem muito inteligente, nem tão pouco inteligente. Está na média, olha só. É ele que vai desenvolver uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Sabe aquele índice de massa corporal? É ele que vai desenvolver essa relação de índice de massa corporal que até os dias atuais é utilizado. Então, o Quetelet é interessante, né? O que ele vai desenvolver dentro dos aspectos dos estudos criminológicos. Então, o Quetelet e o Gary estão muito relacionados com a ideia de cartografia, de mapa, de fatores telúricos, certo? Um período pré-positivista. E agora sim nós vamos entrar no período positivista. Positivismo. Olha só, está muita ideia com a ideia etapa científica da criminologia. Agora sim, vem comigo na etapa científica da criminologia. A etapa científica agora é quando a criminologia se torna uma ciência. Então você vai perceber, olha só, já faz um tempinho que a criminologia se tornou uma ciência, porque tem método e objeto próprio de estudo, isso. Mas é muito importante destacar a mudança de pensamento filosófico. O que está acontecendo nessa época? Olha só como começa a acontecer. Nós temos Auguste Comte, que vai exatamente, olha só, trabalhar a ideia do positivismo, né? Espera aí, eu consigo ver, eu consigo mensurar. Não. Vou fazer essa ruptura com a relação de Deus, de razão, de emoção. Espera aí, eu consigo ver, eu consigo analisar? Então, sim, o estudo científico é nisso. Lógico, eu tenho as teorias de Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies, da seleção natural. Olha só, o aspecto de eugenia. Estamos vivendo nesse mundo. Vamos antes de falar dessa etapa que é científica, vamos analisar esse período. O que está acontecendo no mundo? Nesse momento, 1800, século XIX, o desenvolvimento das ciências naturais, o pensamento de observação e análise. Olha só essa etapa científica, o que está começando a acontecer? Nós estamos num período de revolução industrial. Nós estamos nesse período que eu estou mudando a mão de obra. Eu estou um período no mundo que nós vamos chamar de imperialismo.
os grandes impérios aí. Eu tenho uma visão extremamente eurocêntrica. Nós estamos vivendo nesse período histórico o neocolonialismo, não é isso? Que vão fazer ali, os europeus vão fazer a partilha da África. Eu tenho aquela visão que o homem, olha só, o homem europeu, ele é um homem que vai ali salvar as civilizações ali africanas, que são civilizações inferiores, mas tudo com pretexto. Com pretexto. Então, olha só, é eugenia. Olha o pensamento que começa de raça superior. Olha o que está acontecendo. Está acontecendo algo muito importante na Europa. Unificações tardias. De qual reino? Da Itália e da Alemanha. A Itália e a Alemanha estão se unificando ali. São chamadas de unificações tardias, e aí você vai perceber onde começa a nascer, borbulhar ali o positivismo dentro desse reino da Itália, dentro desse processo de unificação. Eu vou fazer um corte muito interessante, que talvez poucos professores, poucos fizeram essa análise histórica que estava acontecendo, tá certo? E eu vou te falar, olha que interessante. Então, consequentemente, no mundo, estamos esse borbulhamento de ideias, de ideais, de novos pensamentos. Nós, aí, dentro da criminologia também, aí vai ser interessante. Porque é por isso aí que nós vamos entrar nesse período conhecido como essa, olha só, etapa científica da criminologia. Ou, olha só, escola positiva, ou escola positivista. Eu tenho uma ruptura de pensamento no sentido, peraí, não é o homem que escolhe ser criminoso, já está determinado. Esse ser humano, ele não evoluiu como um outro ser. Ele ficou atrasado, ele é um ser atávico, ele é um ser ancestral. Então, eu começo a focar os estudos no criminoso, tá certo? E aí, por isso, esse período chamado período determinista. Escola positiva, escola positivista, etapa científica da criminologia, onde eu vou dividir em 3 grandes períodos, que é o quê? Período biológico, sociológico e psicológico ou jurídico. Aqui eu tenho 3 grandes nomes. No período biológico, aqui que você vai começar a estudar as ideias lombrosianas, a ideia Lombroso. O Lombroso vem, você já nasce delinquente. Espera aí, não tem jeito, não tem como. Você é um ser atrasado, um ser ancestral. Olha só, antropologia criminal, estudo do homem criminoso. Aí vem os Ferri, o seu contemporâneo, que vai falar, não, espera aí, as causas são principalmente causas sociais. Aí vem o Garofalo, não, as causas são causas psicológicas. Então, você divide a escola positiva em 3 grandes períodos, tudo bem? Determinismo biológico, antropológico, sociológico, psicológico ou jurídico. Aí você fala, Ricardo, mas não pode cair mais isso na prova? Não está pedindo? Eu não estou analisando a ideia de prova com você, estou analisando a ideia de evolução, tá bom? De nomes que serão importantes, obras que podem cair na sua prova, para que você não confunda e que você tenha essa evolução desse entendimento de uma forma bem simples, prática e rápida. Olha só, nós viemos lá de um período pré-clássico focado numa ideia de vingança, de castigo, e foi mudando até nas ideais iluministas de uma escola retribucionista. Começamos ali a fazer mapeamento, estou falando de uma forma bem singular, mapeamento, mapa do crime, e chegamos no período positivo, no período científico, que aí sim a criminologia vai se tornar uma ciência. E como que ela vai se tornar uma ciência? Então, vamos lá, devemos essa ideia a Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, um médico. Esse é um período conhecido como período de determinismo biológico. A sua obra, O Homem Delinquente, ela que vai ser a prepulsora de um período chamado na criminologia de etapa científica.
É aqui que a criminologia se torna uma ciência. Então, se cair a sua prova nesse sentido de cientificidade, é aí que a criminologia começa a se tornar uma ciência. É por causa dos estudos de César e Lombroso, tudo bem? Ele também pode ser chamado como pai da criminologia. Mas, Ricardo, não é o César e Beccaria? Não, é ele. O divisor de águas do período pré-científico para a etapa científica da criminologia são os estudos de César e Lombroso. Tá bom? Nós vamos analisar que está muito relacionado com questões preconceituosas, e inclusive até os estudos lombrosianos vão determinar algumas causas de racismo, numa evolução, de um racismo estrutural dentro do nosso país. Então, esses ideais ainda permeiam até hoje, até os dias atuais. Ah, peraí, esse cara é delinquente pelo quê? Pelo jeito, pela roupa, pelo quê? Pelas suas características fisiológicas. Então, isso aí são visões antepassadas, visão lombrosiana, cheia de estigma, cheia de preconceito. Porém, nesse momento, olha só que interessante. Vamos lá, volta de novo. O César e Lombroso vai ser o que vai começar, o primeiro que vai fazer um estudo mais aprofundado sobre essa relação com o criminoso. É aqui que começa o foco no delinquente, tá? É aqui que começa o foco no delinquente. E aí é o período positivista. Vamos lá voltar, olha só o César Lombroso. César Lombroso, esse senhor aqui, olha só, esse médico. Então, ele é conhecido como o pai da criminologia, tá? Ou pai da antropologia criminal, período antropológico, estudo do homem, tá? O homem criminoso, tá? O primeiro a utilizar esse método empírico de observar, de analisar e com uma base científica. Os seus estudos foram onde? Nas prisões, análise de mais de 25 mil presos e mais de 400 autópsias. Ele vai começar a analisar pelo que observa. Ó, o criminoso tem essas determinadas características. Então, na verdade, ele tem uma análise, essa pessoa, ele é um ser atrasado, é um ser atávico, e aí cria a teoria do delinquente nato. Ele não escolhe ser criminoso, ele já nasce criminoso pelos seus aspectos antropológicos, é ali que ele analisa. E aí, volta para mim aqui, colega, olha só que interessante. Eu vou te falar uma coisa que ainda quase ninguém comentou. Mas olha só a questão do Lombroso que ele não levou em tese. A unificação da Itália, não é isso? A unificação da Itália. A Itália tá ali, né? Vou colocar aqui esse desenho aqui. Ó, vou colocar nele, tá? A Itália, não é uma botinha mais ou menos aqui. Aqui eu não tenho aqui a questão da África. A Itália, tá? Ela é dividida. A parte norte era a parte rica. E a parte sul era a parte pobre. E a parte pobre, eu tenho um grande processo aqui de imigração. E eu tenho uma grande característica de pessoas determinadas características. E ele foi analisar onde? Na prisão. Quem que, historicamente, é preso? Então, ele vai perceber o seguinte, nos seus estudos, então isso aqui eu só estou falando só um preâmbulo, mas você percebe, interessante, essa análise, a parte norte rica e a parte sul, e os seus estudos foram focados ali nas prisões ali na parte sul da Itália, tá bom? Então, você vai perceber as pessoas com determinadas características mesmo, fisiológicas, então, imigrantes. Até hoje na Itália, qual é a porta de entrada para a Europa? Não é o pessoal que não vem aqui, ó, da África de barco? Então, olha só, o que ele vai concluir nos seus estudos, nas suas análises. Então, olha só, suas análises empíricas. Observo, analiso e chego a uma conclusão. Por isso, uma etapa indutiva, um estudo indutivo de analisar e colocar o que ele e concluir uma análise. Isso aqui. Pelo que eu observo, eu concluo isso. Então, um período científico, um modelo científico. Ele vai perceber que ele vai dar com algumas características fisiológicas, tá bom? Como mandíbulas volumosas, lábios grossos, a simetria facial, olha só os desenhos aqui, né? Barba rala, peles e olhos barbas escuros, ó, anomalias genitais, polidactia, canhotismo. Olha, se fosse na época de Lombroso, eu estava perdido, hein, gente? Insensibilidade à dor, falta de senso moral, vaidade, ódio excessivo, é um preguiçoso,
Ele não quer trabalhar no momento de uma revolução industrial. Olha só que interessante, o uso de tatuagens. Então, com diversas características fisiológicas, ele vai concluir a teoria do delinquente nato. O homem já nasce delinquente. Esse homem é um ser ancestral, esse homem é um ser atávico, esse homem ele não evoluiu, esse criminoso, ele não evoluiu. Então, ele cria o seu período aí, por isso que ele é conhecido como o pai da criminologia, o primeiro a utilizar de uma forma mais... uma pesquisa mais aprofundada nesse sentido de análise. Por isso que a criminologia, a partir desse momento, é uma etapa científica. Mas, pô, Ricardo, isso aí, meu, é preconceito puro. Eu faço uma brincadeira quando estudávamos no concurso público, o pessoal ficava olhando para mim, o professor falava, ó, os características do Lombroso falam, ó, lábios grossos, tal, pele escura. Tal. Falei, professor, você está falando do Ricardo, o Ricardo é o criminoso nato. Então você percebe o estigma disso aí, que você está cheio de estigma, uma relação relacional criminoso com características fisiológicas. Então, é por isso que dentro da academia de polícia, vamos evoluindo para novos pensamentos. Né? Você percebe que o meio é muito importante dentro da questão da criminalidade e diversos outros fatores, não é isso? Por isso que os fatores atuais são fatores biopsicossociais, tá bom? E aí, olha só como o Lombroso, ele também vai ser interessante, ele também vai fazer a relação da delinquência feminina também. Ele começa a fazer, ó, na sua obra, a mulher delinquente, a prostituta e a mulher normal. Então, essa mulher normal, olha a mulher honesta. Se analisarmos dentro do mundo, do campo jurídico brasileiro, até há poucas décadas, ainda você tinha a mulher honesta. Quem que é a mulher honesta? Por quê? Ela tem algumas características fisiológicas e psicológicas. E a mulher degenerada, olha só, é a prostituta e a mulher delinquente, onde ele vai usar a Gabriele Bompard como uma delinquente nata, uma mulher delinquente. Ela tem algumas características, né? Essa mulher delinquente. Algumas características fisiológicas. Então, o que é interessante? Quando nós falamos olha só, algo atual, tendências de criminologia, que é criminologia feminista, quando a evolução dos marcos históricos, tem um marco importante a ser estudado, que é essa visão lombrosiana da mulher. É a mulher que fica dentro de casa, que cuida dos filhos, ela tem essas características mais no mundo privado, e o homem do fator. Essa mulher que parece um pouco com comportamento mais masculino, essa mulher é uma mulher delinquente. Essa mulher, pelos nossos estudos, pelas análises aqui, ela tem algumas características. Ela tem uma sexualidade exacerbada, ela, inclusive, tem até uns anais históricos, que a mulher honesta, se ela for sofrer abuso, ela prefere morrer do que se prostituir. Não, a mulher degenerada não, ela prefere procurar a prostituição. Então, nós vamos colocando características e estigmas dentro do mundo feminino, dentro da mulher, dentro dessa visão lombrosiana. Então, essa visão lombrosiana, ela vai ficando, atualmente, ela é ultrapassada, é uma visão ultrapassada e preconceituosa. Por isso que é interessante até a análise desses estudos, porque nós vamos trabalhar com a relação também com a criminologia feminista, uns estudos do marco histórico. Como que era essa mulher ela vista? Como a mulher era analisada? Como que era o mundo naquele momento, tá certo? Então, é isso. Tá? Focando um outro ponto importante aqui, então nós temos aqui o determinismo sociológico. Quem que é o grande autor? É o Enrico Ferri. Enrico Ferri, ou Ferri. Qual a sua obra? A Sociologia Criminal. O Ferri, ele é conhecido dentro do campo de estudo criminológico como o pai da sociologia criminal. Ele vai dizer, ele foi discípulo de Lombroso, porém, ele vai dizer que o crime acontece por uma tríade. São 3 fatores. Fatores internos, que são os fatores antropológicos, fatores físicos. Olha só o do Quetelet, são fatores ambientais. E os fatores sociais, que são mesológicos, no meio
principalmente os fatores sociais, ou seja, a pobreza, a miséria, o que está acontecendo nesse campo de revolução industrial, o que traz como consequência da expansão do capitalismo. aconteceu? Então, olha como ele começa a fazer a análise do meio. Então, ele é o primeiro que começa a falar, espera aí, se é o meio que faz com que o homem se torne criminoso, então eu consigo ressocializá-lo. Então eu consigo substituir as penas, tá bom? Então, o Henrico Ferri, ele é responsável aí pelo período conhecido como determinismo sociológico aí. A sua obra, tá? Vai ter alguma divergência às vezes de autor, 1885, 1886, não tem importância, mas você percebe ali que, olha só, determinismo biológico vai ser relacionado ali com o Lombroso e o sociológico com o Henrico Ferri. E nós temos ali o outro conhecido determinismo, por isso que eu dividi essa escola em três. A escola é dividida positivista em três grandes períodos. O período psicológico ou jurídico, ou seja, por Rafael Garófalo ou Garófalo, a pronúncia, seja como você achar melhor, ele é o quê? Ele é um juiz, ele é um magistrado. Ele é um magistrado. E ele vai dizer o seguinte, olha só, olha que interessante. Ele vai criar a sua obra Criminologia. Então, olha para mim aqui, que legal. Olha que interessante são nomes, datas e características. Olha só, quem que é o pai da criminologia, conhecido como pai? César Lombroso. Por quê? Porque foi o primeiro que começou a estudar, fazer análise indutiva, análise empírica, de observação. A criminologia se torna uma ciência a partir dos estudos lombrosianos. Porém, quem é que publica a primeira obra e apresenta a criminologia para o mundo? Rafael Garófalo. Porque até aí, peraí, ninguém tinha falado, é criminologia essa ciência. O Garófalo vai ser o primeiro a falar, peraí, essa daqui é a criminologia. O nosso estudo aqui, o estudo do criminoso aqui, é a criminologia, o estudo do crime. Criminologia, estudo do crime. Então, eu tenho essas características, Rafael Garófalo, o Garófalo. O Garófalo vai dizer, conhecido como um positivismo moderado de Garófalo. Ou seja, ele vai falar, não que ele é criminoso por suas características fisiológicas, mas esse criminoso, ele tem anomalias psíquicas. Ele cria esse conceito de delito natural. Esse criminoso, ele é criminoso. Ele nunca pode ter cometido crime, ele nunca cometeu crime, mas um dia ele vai cometer. Já está. Naturalmente ele vai cometer o crime. Porém, esse criminoso não é igual ao criminoso lombrosiano. Ele tem anomalias psíquicas. Falta sentimentos altruístas nele. Ele não tem esse sentimento de bondade. Ou seja, ele é mau. Ele é uma pessoa do mal e ele vai cometer o mal. Uma hora, queira ou não queira. Por isso que o Rafael Garófalo, ele vai defender, assim como nas espécies, na evolução das espécies, o próprio meio destaca aquele que não evolui, a sociedade tem que fazer a mesma coisa. A sociedade tem que extirpar. Por isso ele é a favor do quê? Da pena de morte. Ele é a favor do banimento, exclui essa pessoa da sociedade. Aí eu tenho uma ideia de medida de segurança. O que é medida de segurança? Separar esse criminoso da sociedade. Separa, não quero, ele não tem como ressocializá-lo não. Ele está determinado a cometer crime uma hora ou outra. Olha o conceito da ideia natural. Então, eu tenho, dentro desse período científico, quando a criminologia se torna científica, na escola positiva, esses três grandes nomes e esses períodos, por isso que é dividido em três períodos: biológico, César Lombroso, sociológico, Henrico Ferri, e psicológico ou jurídico, Rafael Garófalo, tá bom? E aí, nós temos uma transição de pensamento, de escola clássica, de escola positiva,
pensamento clássico, pensamento positivo. Então, geralmente o que caía mais na prova era essa diferença entre o pensamento clássico e o pensamento positivo. Olha só, na escola clássica, o pensamento, como que era visto a responsabilidade penal? Era pelo livre-arbítrio, não é isso? Agora muda, agora é pelo determinismo. A escola clássica é dividida em dois grandes períodos, e a escola positiva em três grandes períodos. Antropológico de Lombroso, sociológico de Ferri e psicológico de Garófalo. O delito, olha só, é um fenômeno social, é natural, tá bom? Já caiu em prova agora na Polícia Civil, na última... a criminologia é uma ciência naturalística. Essa ideia de naturalístico, de análise, isso vem da ideia de um positivismo, tudo bem? Tá? Olha só, então o crime é ocasionado por fatores naturais e fatores sociais. Quem que é, como na escola clássica é visto esse delinquente? Na escola clássica esse delinquente, ele é um pecador, é pelo livre-arbítrio, ele escolheu mal. Pela escola positiva, não, ele é um ser, olha só, ele é anormal, ele é um ser atávico, ou seja, ele não evoluiu. Isso está baseado o quê? No determinismo, tá bom? A pena, a ideia de pena já é o quê? Já estamos falando de defesa social, defender a sociedade. E aqui começa-se o método indutivo, indutivo experimental, análise, tudo bem? Ali na escola clássica já é um método dedutivo, aqui já é um método indutivo. Então eu tenho essas três grandes características aí, tá bom? E aí, voltando aqui para mim, então dentro desse pensamento, olha só, vamos perceber, por isso que eu gosto desse corte histórico, o que estava acontecendo na Europa, que ditava as regras do jogo, não era mais ou menos? O homem europeu, o homem branco, vamos salvar a civilização, o que estava acontecendo? Então não é à toa que vai permear na Europa toda uma linha de pensamento ali, ideais positivistas que você vai ver na Itália, vai acontecer naquele movimento, Garófalo, Lombroso, Lefebvre, são italianos, são ali. Então esse movimento na Itália vai se espalhar ali pela Europa. E aí nós temos o quê? Na Espanha também, na Espanha, o positivismo na Espanha. Então, olha só, na Espanha nós temos uma influência ali da escola correcionalista. Olha só, por quê? O delinquente, ele é visto como, ele tem uma patologia, ele tem um desvio social, tudo bem? E a pena para ele, a pena é um remédio social para ele, tudo bem? Ele precisa de uma ajuda, ele precisa ser tutelado pelo Estado. Então, na Espanha, nós temos esse pensamento de correção. A pena vai servir para corrigir, tá bem? Certo? Mas vem de uma linha positivista, que o delinquente ele é portador de uma patologia, tá certo? Então, está relacionado com o determinismo. Então, na Espanha, os três grandes representantes, nós temos aqui o Dourado Monteiro, o Rafael Salilas e Bernaldo de Queiroz. E aí nós temos também, em Portugal ali, estamos ali em Portugal. Em Portugal também esses ideais positivistas vão ser propagados ali pelas universidades. Os principais nomes ali serão aqui o Basílio Freire, que é médico, olha só, o Lombrosiano assumido, o Afonso Costa e o Ferreira Deusdado, pedagogo, tudo bem? Que ele vai falar também desse criminoso aí, degenerado, não tem jeito, tá certo? Não tem jeito para ele. Já nasce criminoso. E aí, nós vamos também o quê? E agora nós vamos trabalhar o seguinte, na América Latina. E na América Latina e no Brasil, tá certo? Logicamente, quero aqui voltar um pouquinho, bater um papo com você novamente. Como eu estava conversando, essa aula é nada mais que um grande bate-papo de você pegar características gerais de uma evolução dessa ciência que é cobrada aí, e principalmente nas carreiras policiais e carreiras jurídicas. Esse entendimento um pouco mais sociológico, filosófico, histórico, não é do que somente estudo normativo. Então, por isso que a criminologia ela é interessante, e para nós que somos policiais criminólogos práticos, operadores do direito, ela vai ser de fundamental importância dentro do nosso trabalho, principalmente dentro aí da polícia judiciária. Olha só, não é à toa
que o que acontece? Esses movimentos estão acontecendo na Europa. Lógico que vai espalhar aqui na América Latina. E aí o positivismo da Europa, ele vai o quê? Aqui, onde vai ser bastante influenciado? Aqui, na Argentina, tá? Na Argentina, nós vamos ter aqui os principais estudos, os primeiros estudos ali, o positivismo. E ali os prepulsores de destaque, tá? São José Engenheiros, tá? É pioneiro da criminologia clínica na América Latina. Ou seja, de estudar o criminoso, de estudar o delinquente, tá bom? Olha só, até a sua obra aqui, ó, início do século XX, aqui, ó, Criminologia, em 1907, olha só, ele fundou o Instituto de Criminologia na Penitenciária Nacional de Buenos Aires. Então é um nome muito importante, atrelado aqui a um argentino na América Latina. Então esses estudos lombrosianos, estudos positivistas vão chegando na América e, consequentemente, aqui para finalizarmos, vai chegar no Brasil, tá? Chegará no Brasil e no Brasil, consequentemente, aqui esses estudos positivistas, eles vão ter pioneiros e prepulsores aqui dentro do nosso país. Então, o primeiro aí a trazer o positivismo aqui, ó, relacionar com o direito, você percebe que a criminologia nesse momento está muito atrelado com o direito, não é isso? Não, eu consigo caso o criminoso ele comete crime por causa disso, tá, a mistura, a entrada das ciências naturais dentro do direito penal ali, opa, tá tudo junto e misturado. Então, no Brasil, tá? Isso é uma pergunta importante que pode cair. Um dos pioneiros aí do positivismo no Brasil é o João Vieira de Araújo, com a sua obra Ensaios do Direito Penal. Porém, nós temos esse aqui, ó, o doutor aqui Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, ele é conhecido como o lombroso dos trópicos, ou seja, ideais lombrosianos. Nós estamos vivendo no Brasil ali, nesse momento, olha só, nós temos a abolição da escravatura, 1888. Aí você tem o positivismo no Brasil chegando em 1884 e olha só a obra de Raimundo Nina Rodrigues, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, 1894, tá? Então, voltando para cá, para finalizarmos essa ideia. Olha só que interessante. O Raimundo Nina Rodrigues, tá? O Raimundo Nina Rodrigues, ele vai ser um dos responsáveis de se trabalhar esses ideais lombrosianos no Brasil, de ideais racistas mesmo, ideais racistas. Ele vai dizer que o Brasil não é um país que vai para frente porque ele tem uma mistura de raça. Ele não é Brasil branco, eurocêntrico. Olha só, esse país é misturado, é uma mistura. E essa mistura atrapalha o desenvolvimento do país. Essa mistura, ou seja, ele defende, inclusive, a diferença de direito penal para cada um. Olha só, para o negro um, para o índio outro, para o mestiço outro, para o branco outro, porque eles não têm entendimento. E esses ideais dentro da nossa sociedade vão permear dentro de um processo de racismo. E aí nós, dentro de um aspecto atual, olha só que interessante, um racismo estrutural que nós vivemos, você começa a analisar. Então, esses ideais, poxa, mas ele naquele momento histórico, poxa, são estudos científicos. O Brasil ele tem esses ideais aqui, ele defende uma ideia de separação, tá? De pessoas, negro, mestiço e branco, e o Brasil não consegue evoluir por causa disso. Então são os ideais racistas. Esse racismo ele vai inclusive permear dentro do nosso campo jurídico. Por muito tempo aqui, até a década de 40 aí, nós temos um Código Penal aí de 1948, tudo bem? Então, nós temos esses dois propulsores do positivismo no Brasil, tá? O João Vieira de Araújo e o Raimundo Nina Rodrigues aí, tá bom? Isso aí, fizemos então aqui, ó, uma análise
histórica de evolução do estudo da criminologia, etapa pré-científica, etapa científica, o estudo voltando para a América Latina e no Brasil, certo? Vou preparar um outro evento para a gente continuar estudando criminologia de todo um aspecto amplo, de um aspecto geral, para que você tenha um domínio dessa disciplina e para que você gabarite em qualquer prova, tá certo? Vou ficando por aqui. Sobre os Ricardo Fernandes, até a próxima. Força, muito foco, fé, que concursos. E é isso aí, galera. Fui.